técnicos administrativos e professores passaram a ter o mesmo peso, só que lá deve ter em torno de 2 professores para 1 técnico administrativo. O que acabou na prática? Os técnicos ganharam um pouco mais de poder de voto, na soma final lá, aquele 20% deles subiu para 30 e poucos por cento. E os professores ainda têm maioria, mas essa foi uma decisão, foi um movimento bem complicado aí. A eleição é simultânea com a do reitor, não? Não é. A eleição acontece do reitor, está prevista para final de março, o reitor deve tomar posse em começo de maio. O novo reitor que dá início ao poder, ao processo de eleição de diretor. E aí a eleição do diretor, o diretor deve ser eleito em dezembro. Então, é o reitor que coordena o processo de sucessão. Ô reitor, esse ponto é muito importante e me permite furar o protocolo. A questão é o seguinte: você que a sua universidade está começando, porque depois de implantada a eleição, e eu sou contra a eleição para o diretor, acho que não funciona. Nós já discutimos aqui com o Manuel, porque quando acontecer que um diretor não estiver conversando com o reitor, e nós temos exemplo disso no passado, então é difícil. Agora, depois que implantar a eleição, aí você não tira mais. Agora, eles vieram de IFETs. Nas IFETs, nas unidades isoladas, naquela ocasião, tinha que fazer a eleição, mas os campi não. Os campi não é obrigatório fazer a eleição. Isso é uma decisão que está para ser feita ainda, é uma coisa nova. IFETs, CEFETs, sim, aí ia ter que eleição. Então, eu acho que me permite só colocar essa posição, porque depois que implantar a eleição, aí é difícil de tirar. E no seu caso, você tem essa prerrogativa agora de tomar a decisão correta. Porque, ó, pró-reitor é indicado, é cargo de confiança. Agora, se o reitor tirar do campus um diretor daquele rol do campus ali, é uma coisa, né? Agora, ele tem que ser um cargo de confiança do reitor se você não está querendo que amanhã crie uma futura universidade emancipada daquele Deixa eu só fazer um recorte temporal disso daí. Na verdade, o Paraná, quando implantou a eleição para diretor do campi, não existia ainda a imposição que os campi teriam que ter eleição. E tanto não tinha, e isso foi um mote de campanha para o diretor-geral, e começou uma pressão muito grande dos campi. E já aconteceu nesse processo de termos diretores que são, vamos chamar assim, da oposição. Na verdade, o sistema tem problemas, eu concordo com o que foi falado. Agora, pelo que eu vivi no Paraná, e quanto mais foi se qualificando, enfim, a questão da autonomia, o reitor não tinha saído. Chegou um momento que ou ele propunha a eleição para reitor como mote de campanha e ele fez depois, ou ele ia perder a eleição. Isso daí foi um anseio, foi uma pressão da comunidade, e aí era exatamente essa crítica. Quer dizer, por mais que seja um cargo de confiança, o que acontecia antes? O diretor era indicado, quase sempre vinha de fora da cidade e assumia para tocar o campus. E a comunidade passou a querer o seu diretor. Muito bem. Aí, o campus, cada campus tem unidade acadêmica? Não. Não tem unidade acadêmica? Comunidade acadêmica. Não tem. Cada campus não tem. A estrutura que funciona no campus é ter um diretor e 4 diretores de área, todos do CD. O diretor tem CD3 e os 4 diretores de área têm CD4. E são subordinados ao diretor do campus? São subordinados, é aquela estrutura matricial. Esses diretores têm. Esse é o diferencial em que a maioria das pessoas acabam não entendendo o modelo do Paraná. Então seria mais ou menos aqui. Tem a reitoria. Cada um dos diretores estão pendurados no organograma da reitoria, desculpa. O reitor está lá em cima, cada um dos diretores de campus estão pendurados no reitor. E o reitor, ao seu lado, tem as pró-reitorias. Então, pendurado na outra direção. Cada pró-reitoria tem um diretor equivalente no campus, que emenda. Então, hoje, esses diretores que têm CD4, o diretor de pesquisa e pós-graduação, ele está, pelo organograma, pendurado ao diretor do campus,
que é quem escolhe, e, por outro lado, ele está pendurado também ao pró-reitor. E quem define a política acadêmica da universidade? A política geral é definida pela reitoria, a política do campus, subordinada à política da reitoria dentro dos limites. E as pró-reitorias. E as pró-reitorias. Então, hoje, qual que é o limite do diretor? É fazer dentro da política da reitoria a sua política local. E esse é o sistema matricial aí que está sendo adotado. Estou pedindo aqui para acelerar, mas vamos lá. Então, eu tinha perguntado se tinha hoje a estrutura de direção, e na verdade não são institutos. Cada curso lá, vamos chamar, hoje tem uma coordenação, o coordenador tem uma FG1 e ele que dirige, não tem institutos. Se o reitor ou se o diretor de campus pode ser TA ou docente, não. Pela política só pode ser docente, e tem uma particularidade lá. Criou uma tradição que é difícil voltar atrás, que a área de administração, o pró-reitor e os equivalentes, os diretores, são efetivamente técnicos administrativos. Então, dentro da cultura, a parte administrativa é do técnico administrativo e os demais são ocupados por professores. Pelo estatuto, o reitor e o diretor de campus têm que ser professor. Quanto às emendas, existem dois tipos de emenda: a de bancada e a individual. A de bancada, a reitoria decide o que vai ser feito. A reitoria faz a divisão, as individuais vão direto para cada diretor, cada campo que conseguiu. Eu, nesse sentido, por exemplo, tinha um deputado lá que todo ano punha 1, 2 milhões e acabava liberado. Esse dinheiro não entrava no povo, ele vinha direto para o campus. Qual que é a composição? Foi perguntado no Conselho de Planejamento. Esse se tornou um problema. Por quê? Porque grande parte dos que dirigem cada campus, não, grande parte não, a totalidade eram técnicos administrativos. E aí se obrigou àquela composição de 70% de professores, e aí teve que aumentar muito, com um conselho muito grande. Nesse conselho, por exemplo, os diretores de campus se tornaram membros natos. No conselho universitário não são. Então, eu sou membro do conselho universitário porque eu fui eleito no campus. No conselho de planejamento, eles são membros natos e foi feita uma composição mais ou menos nos moldes que o companheiro aqui apresentou, garantindo a proporcionalidade e a participação mínima de todos os campos, todos são representados. É uma ideia que não foge muito aí do que foi feito, e aí tem os membros natos. O Conselho Superior, o Conselho Universitário, não adotou a perspectiva de pôr os diretores já desse conselho, para não ficar um conselho, vamos chamar de chapa branca. Já tem como membros natos o reitor, o vice e os pró-reitores. Foi perguntado também os problemas do sistema. Os problemas aí do sistema que está crescendo são mais ou menos também já apontados aí pelo companheiro. Quer dizer, isso aí vai tomar uma dimensão que vai se tornar insustentável. Isso daí é difícil hoje você trabalhar com as desigualdades, mas vamos lá, o Reúne foi um sistema que foi feito, que privilegiou muito mais o interior e o crescimento do interior, e a reitoria tenta fazer sua política com esses 10% que tem aí, no sentido também de minimizar. Ok, eu vou ser breve, tenho perguntas. Eu queria fazer um comentário rápido sobre essa coisa do poder, que eu acho que é central nesses nossos debates. Os campos do Pará são eleitos, tem eleição, a eleição é paritária, né? Alunos, professores são feitos paritários, mesmo sistema do reitor. O reitor é eleito também no sistema paritário. Né? A gente não tem tido tantos problemas assim com relação a isso, não. Tem feito um exercício muito legal em relação a isso. Tem coordenadores que não fecham com o reitor e não há uma eleição ao mesmo tempo. São 10 campos e você tem campos que o mandato termina numa época e faz eleição naquela época, outro que faz na outra época e vai fazendo, e tem trabalhado uma perspectiva de civilidade, de relações éticas, que tem dado para trabalhar
legal em relação a isso. A estrutura da universidade tem os campos regionais e tem os institutos. Então, a referência para os conselhos são os institutos, os diretores dos institutos, são membros natos do conselho, e os diretores de campi, os que são coordenadores de campi, né? Então, você tem 2 conselhos que são a base, que é o Conselho de Pesquisa e Extensão, e o Conselho de Administração. Os membros desses 2 conselhos são também os membros do Conselho Universitário. Junta os 2 conselhos, o Conselho de Pesquisa e o Conselho de Administração, que são membros desse conselho, do Conselhão, que é o Conselho Universitário. E aí ele é dividido. Nos campi, nós temos uma representação do diretor do campus, que é membro nato, e tem uma representação de professores, né? E combinado com isso, é claro que a representação de técnico e de alunos é na base dos 70%. Você tem 15% de técnico e 15% de alunos, né? Mas para nós tem sido tranquilo esse processo, né? Você tem um conjunto de institutos na capital, são maiores a quantidade de institutos na capital e menores a quantidade. Até a nossa preocupação, professor Nelson, é com relação a esse processo. No estatuto nosso apareceu esse debate com relação a essa possibilidade do conselho móvel, né? E nós ficamos preocupados porque você teria que estar aí adequando isso, né? E aí você já colocou isso, você depois explicou, de 2 em 2 anos, né, no caso de vocês, né? Então você vai ter que trabalhar essa perspectiva de estrutura móvel o tempo inteiro, né? Para nós isso foi uma preocupação, né? Mas é esse mais ou menos a referência. Agradecer a mesa, concordo com o colega que falou que realmente a gente teria que ouvir todo mundo, e eu acho que vai ser processual e a gente vai ter a oportunidade de conversar, e eu espero que esse fórum tenha uma sequência, né? Eu acho que a gente precisa fazer esses fóruns pelo menos anual para a gente poder fazer as nossas discussões.